Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao programa Manhã Viva. É sempre uma alegria recebê-los aqui na nossa sala de estar. Falamos de diversos assuntos e hoje um assunto profundo, complexo, mas essencial para a nossa vida: os mistérios da humanidade de Cristo. Estou a dizer, um assunto essencial à nossa vida. Mas graças a Deus, sempre nós temos um excelente convidado para nos ajudar neste caminho que faremos durante uma hora. Vamos falar do Verbo que se fez carne, habitou entre nós, que é a essência da nossa vida cristã e que podemos chegar pela fé, mas também pela nossa razão. Padre, seja muito bem-vindo. Tem aqui o Padre Fábio José Santos Alexandre, que é vigário paroquial de Abrigada, Horta e Alenquer. Muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Como você bem sabe, nós sempre começamos o nosso programa rezando. Eu queria convidar o Padre para nos ajudar nesse momento. As pessoas gostam, Padre, logo Muito pela bem. manhã no nosso programa. Já sempre falam, olha, eu começo rezando com vocês lá no Manhã Viva. Portanto, nos ajude hoje. Espero que ajude. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pedimos a Deus que nos ajude a compreender melhor estes mistérios da humanidade de Cristo, que é a nossa humanidade também em certa parte, e por isso que Ele nos vai encaminhando rumo à verdade, rumo àquilo que Ele é, e que toda a nossa caminhada seja para isso, para descobrir quem é Deus e quem é Deus para mim, enquanto Padre Fábio, enquanto todos os nossos espectadores que nos estão a assistir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, antes de falarmos do assunto, vamos falar um pouquinho do Padre, Muito não bem. é? O Padre tem uma história interessante. O Padre sempre gostou de Fórmula 1, Sim. mas decidiu ser padre. Como é que é um pouquinho dessa história? Ok. E hoje, aqui, sacerdote, nos ensinando, falando conosco. Sim, é verdade, todos nós, enquanto crianças, temos aqueles sonhos de criança, na altura que era criança, passava Fórmula 1 na RTP1 e por isso eu gostava muito de ver carros, sempre fui muito fascinado por desporto motorizado, ainda hoje o sou, ainda acompanho assim, não com tanta regularidade quanto eu gostava, mas continuo a acompanhar e claro, quando era mais novo via sempre aquela dificuldade da minha mãe levar-me à missa ao domingo, porque era o mesmo dia que vinha o grande prémio da Fórmula 1 e eu queria ficar com o meu pai, como o pai ficava por casa, mas foi crescendo em mim este desejo aquele sonho de criança de ser piloto de Fórmula 1, claro que não passava disso mesmo, de um sonho infantil, de alguém que ficava fascinado, como são às vezes o pessoal mais novo por ser futebolista ou outro desporto, ou outros sonhos que tenho, médico, Presidente da República, etc. O que quer que seja, eu tinha esse sonho, que era ser piloto de Fórmula 1, que ainda continua, se calhar um bocadinho mais não especificado, não tão aparecido, mas vou mantendo-me a par do desporto automóvel. E pronto, idade sim, houve este chamamento de Deus, que não houve assim nenhum momento, se calhar, estalar dos dedos. Não houve um clique, Não houve um clique, sim. Acho que a questão de tanta vocação, e acho que digo isto relativamente a ser padre como a um casal, é preciso um tempo de namoro, é preciso um tempo ok, existe a paixão à primeira vista, quando o nosso coração começa a bater mais forte, começa a palpitar, os suores frios, mas obviamente também há preciso tempo, é preciso amadurecer a decisão, é preciso amadurecer este carinho que temos, este chamamento, e foi um bocadinho como surgiu comigo. Claro que gostava da Fórmula 1, a dado momento isso mudou para querer ser médico, e a dado momento mas Deus chama-me a ir ao seminário, entrei no seminário mais com âmbito de desafio, vou sair de casa rebelde aos 14 anos, como se fosse uma grande rebeldia sair de casa aos 14 anos, e foi muito encarado como um desafio. Claro que depois a certeza de ser padre ou não, foi uma coisa que fui amadurecendo com os tempos. No seminário, não é, Padre? Exatamente, no seminário. É um tempo oportuno para isso. Exatamente. Do seminário à ordenação em 2022, não é, Padre? Exatamente, precisava de 2 Foi anos. um tempo, então, de amadurecimento e certeza da vocação. Sim, é um bocadinho... Não quero dizer que, porventura, depois da ordenação, depois também do casamento, não haja momentos de dúvida, de incerteza, até na nossa fé. Hoje vamos falar sobre os mistérios da humanidade de Cristo, que é algo central também na nossa fé, e as dúvidas fazem parte de qualquer caminho, fazem-nos amadurecer as certezas que tínhamos, que calhar já não são tão certezas, faz-nos ir mais fundo e mais profundo naquilo que é a nossa convicção, a nossa fé, a nossa decisão. Mas sim, foi um tempo de amadurecimento, esses 10 anos de seminário, 3 de seminário menor, depois o seminário maior, já com estudo de teologia, etc. E estes 2 anos de padre também que estou a terminar,
também foram para isso mesmo, amadurecer como é ser padre, o que há a amadurecer na minha relação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Nossa Senhora, e por isso sim, é um percurso, uma caminhada de amadurecimento da minha fé e da minha vocação. E é Cristo que chama, Exatamente. e é de Cristo que nós iremos falar agora. A humanidade de Cristo tem como substrato a pessoa do Verbo eterno. Não se trata de uma união acidental, portanto, mas substancial. É o que nós conhecemos como união hipostática, tá vendo? Até eu me confundi aqui. Palavra difícil, padre. Sim. Vamos começar pelo difícil para a gente poder caminhar. O que isso significa? Como nós fomos na mesa, começamos primeiro com a sopa e depois acabamos nas sobremesas para eu espero ser, pelo menos, capaz de esclarecer as pessoas lá em casa. De facto, naquilo que nós falamos dos mistérios da humanidade de Cristo, há que não esquecer que Jesus, para nós que temos fé, e como dizemos no credo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso não podemos esquecer esta divindade de Jesus, não é? Um homem extraordinário, um grande profeta, como consideram outras religiões. Por exemplo, a título de exemplo, o islamismo reconhece em Jesus um grande profeta, assim como foi o Maomé, mas não reconhece esta identidade divina, não considera como filho de Deus. Tanto que os judeus, uma grande obstáculo era como é que ele pode dizer-se que é filho de Deus? Se Deus é divino e tu és humano, como é que isto é possível? E ao mesmo tempo também não é só um homem excelente, não é totalmente divino, é totalmente humano, mas não são inseparáveis, há uma união hipostática. Isto é um palavrão que foi formulado também na reflexão teológica sobre Cristo, muito dos primeiros séculos. Se nós recuarmos até aos primeiros séculos, século III, IV, estamos para o ano a fazer 1700 anos do Concílio de Niceia, que foi importante nesta questão cristológica, e na altura o que se falava era grego, era hebraico, era latim, e por isso todas as palavras que nós herdamos vêm dessa reflexão. E o que quer dizer até união hipostática, o consubstancial, que muitas vezes dizemos no credo, não é? E que as pessoas dizem, pronto, nem percebem bem. Vezes, exatamente. Ou seja, que são da mesma substância. Que Jesus é da mesma substância que o Pai, é verdadeiro Deus, é divino. A união hipostática quer dizer que existe uma união excelente, que as duas hipóstases, as duas substâncias, há uma união hipostática em que não podemos dissecar o que é humano, o que é divino, porque em tudo o que Jesus fez é humano e divino, em tudo o que ele disse era humano e divino, e não podemos separar. Ok, isto aqui foi quando Jesus foi homem, ok, aqui é quando Jesus foi Deus. Não, existe uma união hipostática que em tudo o que ele fez, tudo o que ele disse, foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso, na reflexão filosófica, na reflexão grega da altura, isto é muito herança grega, era importante especificar que Jesus é verdadeiro e verdadeiro homem em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos que esteve com os outros. E daí nós dizemos esta união hipostática. Muito bem. Palavra esclarecida. Pronto, esperemos. Padre, quando nós pensamos na revelação, ela não foi de momento, claro que não, estava já no seio da Trindade. A Sagrada Escritura, principalmente o Antigo Testamento, quais são os elementos ali que a gente encontra que mostra esse desejo de Deus enviar o seu Filho e foi nos avisando como que isso iria acontecer? A Sagrada Escritura já nos mostra isso desde o início? Sim, nós podemos ver que o Papa Bento XVI, até julgo que foi em Fátima, quando uma vez que cá veio, dizia que em Jesus ficou tudo revelado. Claro que Deus foi-se revelando ao longo do Antigo Testamento por diversas formas. A primeira manifestação, a primeira revelação de Deus é logo na criação. Não como Deus Criador, não que seja exatamente nos 7 dias, não é isso que está em causa, mas que Deus se revela ao homem e à mulher, ao ser humano, como um Deus Criador. E vai-se revelando assim ao Antigo Testamento, aquele que fala aos reis, aos profetas, e que se revela totalmente, e não há nada mais a dizer, em Jesus. Claro que nós não percebemos tudo, e por isso o que alguns teólogos dizem é que Deus se revelou todo em Jesus, e ficou tudo revelado. Agora, ao longo dos séculos, desde que Jesus viveu, morreu, ascendeu aos céus, etc. e tal, enquanto nós vivemos, o que está a acontecer é um desvelamento, ou seja, nós vamos compreendendo, mediante as nossas possibilidades humanas, não é? Compreender o que é divino. E por isso Deus revelou-se tudo em Jesus e vai-se desvelando ao longo dos séculos para que nós compreendamos melhor os mistérios da humanidade de Cristo, os mistérios da sua encarnação, da sua anunciação, da sua ressurreição,
e nós vamos compreendendo paulatinamente, progressivamente, esses mistérios. Claro que no Antigo Testamento já existe uma prefiguração, já existe o anúncio daquilo que iria acontecer. Não tinha que ser com Nossa Senhora, não tinha que ser com Maria, não tinha que ser aquilo que nós chamamos o ano zero, não tinha que ser no contexto romano, como era na altura, não é? Em que Roma ocupava o povo judeu. Se nós acompanharmos ao longo do Antigo Testamento, o povo judeu é prisioneiro várias vezes, sofre cativeiro tanto no Egito, que nós também celebramos a Páscoa judaica, quando saem do Egito existe essa fuga, mas nos profetas existe já um anúncio de que virá um descendente da raiz de Jessé, da tribo de David. Iria também Jesus nascer em Belém. Não é circunstancial, não é acidental esse nascimento aí. Pelo menos os teólogos dizem, e São Tomás de Aquino também diz isto na Suma Teológica, que foi querido por Deus que Maria e José saíssem de onde estavam para ir a Nazaré, para o recenseamento, né, porque eles eram nazarenos, José era nazareno, iam para o recenseamento que era pedido, chegam à hospedaria em Belém e nasce ali acidentalmente. Mas alguns teólogos dizem que não é tão acidental, porque era em Belém que tinha nascido David, que era um grande rei, um rei importante para o povo judaico, assim como seria Jesus para o povo judaico e para aqueles que sucederiam na igreja primitiva. E por isso já em Miqueias dizia isto, pronunciava que o nascimento do Messias, do Salvador, seria em Belém. E depois São Gregório, mais tarde até diz que Belém, etimologicamente diz a casa do pão. E se nós, agora cristamente falando, nós percebemos que Jesus é o pão vivo, não é? Aquilo que nós dizemos que nos mata a fome, que nos salva, e por isso só podia nascer em Belém. E daí o prenúncio que era feito nas profecias do Antigo Testamento realiza-se em Jesus. Então Jesus nasce em Belém e por isso sim, não é acidental, não é por acaso, foi porque Deus quis que assim o fosse. Não tinha que ser com Nossa Senhora, como digo, não tinha que ser como São José, mas é preciso abrir o nosso coração para que Jesus possa viver, qualquer que seja a nossa circunstância. E Maria já tinha esse coração preparado, por isso é que também dizemos que é o Imaculado Coração de Maria, que tinha o coração para escutar a Deus, para que nela fizesse aquilo que Deus queria, que era revelar-se humanamente por Jesus. Então, Deus se revela, se faz carne, e é também um acontecimento histórico, a gente não pode deixar de pensar nisso, não é? O Papa Bento XVI também, o senhor lembrou, ele também disse isso na sua trilogia. Jesus nasce num momento histórico. Aquele nascimento, a sua presença, teve alguma influência naquela época? Ou só nós vamos ver essa influência depois na igreja primitiva? Esse acontecimento histórico foi visto ou não? Há uma coisa importante que não podemos desconsiderar, que é, no credo, existe uma parte que é sob Pôncio Pilatos, não é? Esta referência histórica quer sublinhar isso mesmo, dizia que é Jesus existiu historicamente, existiu um Jesus histórico, e nós não podemos ficar por aí, pela coisa da razão, pela parte da razão, que Jesus existiu, de facto, mas também passar a dar um passo para o Jesus da fé. E, de facto, Jesus, quando esteve, e nós vemos pelo relato dos Evangelhos, que não foram exatamente os evangelistas que estão mencionados que o escreveram, mas sim uma escola, aqueles seguidores daqueles evangelistas que escreveram aquilo que se iam lembrando que Jesus tinha feito, não é? Porque havia a tradição oral, um bocadinho como se diz em português, quem conta o conto acrescenta um ponto, e para não desvirtuar a história, então vamos escrever o que é que de facto Jesus fez. E percebemos que Jesus foi marcando aquela história, seja isto pelos milagres que fazia, seja isto por toda a gente ficar admirada por aquilo que acontecia com Jesus, seja isto pela multiplicação dos pães, ou seja, muitos eventos foram testemunhando que Jesus marcava aquelas pessoas, que ficavam admiradas com quem é que é este homem, que até como havíamos aqui há pouco tempo, que manda o vento e o mar acalmarem-se, não é? As pessoas ficam impressionadas. E por isso Jesus foi marcando a vida dessas pessoas. E quer queiramos, quer não, depois vai influenciando a cultura, assim. Depois a ver o cristianismo na igreja primitiva escondida, quando aparece ressuscitado, então deixam de ter medo, segundo dizem os relatos dos Evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, e vão em missão. E sim, por isso a influência de Jesus vai-se estando patente na cultura daquela época e vai repercutindo ao longo dos séculos. É um bocadinho como se mandássemos um charco de água, mandássemos uma pedra e, de facto, a pedra entra, mas vão fazendo circunferências, assim, para longe. É um bocadinho como Jesus. Jesus é como se fosse aquela pedra que bateu no charco e depois as suas consequências vão-se repercutindo ao longo do tempo e ao longo do espaço, ao longo dos anos. E falando um pouco ainda do ministério de Cristo, os seus milagres, não é? Eram uma forma também de confirmar a Sagrada Escritura. Por que Jesus fazia milagres?
muitas vezes é um ponto de dúvida, é um ponto de discussão. Esses milagres, eles representavam o quê no ministério de Cristo? Aquilo que fui pensando ao longo do caminho para cá, porque vinha a pensar nessa questão, se nós virmos na Sagrada Escritura, os milagres só acontecem partindo de um pressuposto, que é aqueles que estão diante de Jesus têm fé. E Jesus diz mesmo, quando aparece numa cidade, já não sei precisar o episódio, mas que vê a dureza daquela gente, sai daquela terra. Tanto que Jesus diz aquele mandato apostólico: quando fores a uma terra, fiquei nessa casa, recebei do que vos derem, e quando sairdes da cidade, sei a Deus, etc. e tal. Mas se não receberem, então que passem em vão. E por isso pressupõe sempre a fé daqueles que estão diante de Jesus. Os milagres acontecem, em primeiro lugar, não é porque Jesus apenas quer e deseja, é porque já existe um pressuposto daquele que pede a Jesus esse milagre, existe uma fé, existe um passo, existe uma adesão. É um bocadinho como a cura da filha de Jairo, não é? Que é um alto patente da sinagoga, que vai ter com Jesus e diz: se puderes, vem curar a minha filha. E Jesus diz: tem fé, a tua filha salvará. E quando chegam a casa, já tinha morrido, não é? Toda a gente se riu de Jesus por dizer que estava a dormir. Sim. E no final ela ressuscita. Isso pressupõe sempre a fé daqueles que pedem o milagre de Jesus. E por isso, o milagre de Jesus como prova, como consolo daqueles que pediram esse milagre. E não tanto para Jesus afirmar: eu sou Deus. Isso não é tanto essa vertente que pretende Jesus fazer. Sim. Ainda falando um pouco do ministério de Cristo, ele chega num contexto religioso e traz a Boa Nova. Aquilo causou o que naquele momento histórico daquele povo que esperava o Messias, mas o esperava talvez de forma diferente? Ocasionou também uma certa revolução, não sei se silenciosa para início, mas o que causou o ensinamento, a Boa Nova que ele via trazendo? Sim, se nós formos a ver, São Pedro é daqueles apóstolos que diz, é mais reativo quando Jesus pede, e aquilo que Jesus veio fazer não era uma revolução partidária, e como dizia há pouco, ou seja, o povo judeu estava refém do povo romano, ou seja, era oprimido por eles. E aquilo que os judeus tinham era que vinha, de facto, um descendente do rei David, que tinha sido um grande rei, um importante, que tinha sido os anos prósperos do povo judeu, e realmente chega Jesus e parece ser esse tal Messias, esse tal prometido, mas afinal de contas aquilo que Jesus vinha libertar não era do povo romano, era sim dar um sentido de salvação, de boa nova, soteriológica, assim se pode dizer, de salvação, e por isso é a novidade de Jesus. Claro que muitos não o receberam assim muito bem, desde logo os apóstolos que estavam mais perto dele. Mas aquilo que Jesus nos veio salvar é exatamente isso, uma mensagem soteriológica, uma mensagem também escatológica de que a tua vida não acaba, apenas te transforma. E por isso, quando nós chamamos de mistérios da humanidade de Cristo, seja ele da encarnação no seio da Virgem Maria, seja ele do nascimento, seja ele até o mistério pascal, não é por ser uma coisa esotérica, nada do género, é mistério porque não podemos, a nossa capacidade humana não consegue abarcar tudo aquilo que é divino, mas quer dar um novo sentido à nossa vida. Quer dizer que a tua vida não acaba, apenas transforma. Transforma a vida com Ele, com Deus, de outra forma, não já com esta carne, com este corpo, mas junto de Deus, no céu, como nós cantamos popularmente, no céu, com minha mãe estarei. Jesus dá-nos essa esperança, essa fé, que a nossa vida não termina. E essa é a grande revolução. E claro que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos não tinham isso. Não tinham o comprimento de onda para aí voltar, não tinham as antenas voltadas para aí. Porque eles queriam era libertar-se do povo romano que os oprimia, que pagava impostos, que os oprimia como povo, como civilização. E isso é a grande novidade que Jesus nos vai dar. Padre, pensar já no mistério da encarnação, no Verbo de Deus, já é um desafio. E quando nós chegamos ainda diante da cruz, o desafio se torna ainda maior. Um Deus que se encarna, depois morre na cruz. Entramos aí numa dimensão ainda mais um pouco complexa. Minha filha, que tem 5 anos, ela não consegue muitas vezes entender. Ela fala: mas por que, se ele poderia fazer todas as coisas, ele aceitou morrer na cruz? Padre, Jesus, na cruz, diz o que para nós hoje? Sim, de facto, as pessoas, e desde logo nos relatos que temos, não é? A grande perplexidade das pessoas dizem: se és Deus, salva-te a ti, que salvaste os outros, salva-te a ti mesmo.
porque isso causa grande perplexidade naqueles que estão diante de Jesus. Claro que Jesus podia ter feito, Deus podia ter feito de muitas outras formas, muitas maneiras diferentes, porque Deus é Deus e por isso tudo pode, tudo sabe. Mas aquilo que ele quis fazer foi uma abnegação, ou seja, um esquecer de si, entregando tudo aquilo que tinha, que era a sua vida, e não deixa de ser caricato, ou melhor, não deixa de ser curioso, se calhar melhor dito, as últimas frases que diz na cruz, que é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Porque se olharmos para o início dos Evangelhos, foi com o Espírito Santo que tudo começou, não é? Que o Espírito Santo desceu sobre a Nossa Senhora e há a encarnação. E no final, Jesus entrega o seu Espírito, que é o Espírito Santo, entregando-se também a Deus. Não entrega o seu Espírito simplesmente para ele andar a vaguear por aí, mas entrega o seu Espírito para nós, para nos dar a luz da sabedoria, da ciência, para nós compreendermos estes mistérios. Como dizia logo no início, se calhar não vamos compreender totalmente, claro que não, que somos humanos e a nossa linguagem é finita, é limitada, mas ele entrega o seu Espírito para isto mesmo. Ou seja, a forma, o porquê é que foi assim, nunca saberemos o porquê de ser, porque Deus assim o quis. Se calhar um dia saberemos. Mas devemos sentir isto, que foi uma abnegação, um aniquilar-se a si próprio, da sua condição divina, para nos dar o seu Espírito, e foi isso que ele fez. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Dito isto, expirou. E se pensarmos, 7 dias depois, Jesus aparece. Um tempo depois, aparece o Pentecostes, passado 50 dias, que é as línguas de fogo, o Espírito Santo, que desce sobre nós para irmos em missão. Padre, de certa forma, o mistério da cruz também lança luz sobre o sofrimento humano. Cristo, que não só morreu na cruz, mas sofreu, deu a sua última gota de sangue, não é nenhum romantismo, mas é uma verdade histórica também, não é? Lança luz sobre o sofrimento. O sofrimento tem valor a partir da cruz de Cristo, não é isso, Padre? Sim, eu recordo um texto que o Papa João Paulo II publicou sobre o valor do sacrifício, da dor, do sofrimento humano, do salvíficas dolores, ou seja, a dor salvífica, e a cruz não é um puro masoquismo. Se nós acreditarmos na cruz só por si, ela não faz sentido. E por isso é que na Páscoa nós celebramos o tríduo pascal, ou seja, a ceia, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Se fosse a cruz só por si, não tinha sentido algum. O que nós acreditamos é que, de facto, existe a dor, existe o sofrimento, mas que existe a ressurreição. E por isso o mistério pascal faz um todo. É um bocadinho como diz alguns hinos da liturgia das horas da Quaresma, que depois do inverno vem a primavera, depois da tempestade vem a bonança. E por isso o que a cruz de Jesus nos quer dizer é: há dor, há sofrimento, e todos sofremos porque somos humanos, o nosso corpo é corruptível, sofre, fica doente, mas o cristianismo, a cruz de Jesus, quer dar um sentido novo para esse sofrimento, para essa dor. Não é o masoquismo, não é a dor só por si, porque isso não tem sentido, não tem significado. Tem significado sim quando nós podemos compreender e associar-nos a Cristo, às suas dores, também na cruz. E por isso acho que o mais importante de tudo isso, da cruz de Jesus, é esse ponto. Não é o sofrimento só por si, quer ser dar um sentido, dar um novo horizonte. É esse sofrimento, é essa dor. Entretanto, então não é uma derrota, porque muitas vezes é o que as pessoas têm um pouco de dificuldade de olhar para a cruz. Ela significa a nossa salvação, não uma derrota, portanto. Claro. Sim, acho que nós podemos ter algum receio, por vezes, da cruz, porque à primeira vista causa sofrimento. É o símbolo dos cristãos, é uma cruz. Somos masoquistas. Não é nada disso. Não é Sim. Sofrimento só por si. Mas temos de ter consciência de que não é só florzinhas, não é só golfinhos e tudo mais na nossa vida. Não, há dor, mas que depois dessa dor existe algo de bom. E por isso, como da cruz, houve algo bom que foi a ressurreição e a esperança de uma vida que não acaba. A esperança de uma vida que não acaba. E assim nós já terminamos o primeiro bloco, vamos para um pequeno intervalo, estamos falando sobre os mistérios da humanidade de Cristo e aquecendo o nosso coração com essa verdade de fé, que é a verdade essencial da nossa vida. Nós voltamos daqui a pouquinho para continuarmos a falar sobre esse assunto. Nós estamos de volta aqui na nossa confortável sala de estar, falando sobre os mistérios da humanidade de Cristo. Foi um primeiro bloco excepcional. Se você não viu, eu te aconselho a ir no nosso canal no YouTube e ver, e depois rever e rever, assim, para aprender bastante como eu aprendi.
E antes de voltarmos a falar com o Padre Fábio, que é o nosso convidado de hoje, eu apresento aqui os livros que estão disponíveis na nossa livraria física, mas também pela internet, loja.cançãonova.pt. Você pode pedir os livros se você quiser aprofundar na sua fé. Por exemplo, esse Jesus Cristo e a Vida Cristã, do teólogo Antônio Ruio Marinho, eu conheço, tenho em casa, muito bom. É livro para toda a vida, você ir lendo um pouquinho, e depois também do Padre Sertilandes, que é O que Jesus via do alto da cruz, estão disponíveis para que você possa, a partir desta aula que o Padre nos está dando, ó, eu ia dizendo professor, que o professor Padre nos está dando, aprofundar, porque é isso que nós somos chamados. Nós terminamos o primeiro bloco falando da ressurreição, da ressurreição não, da esperança que a cruz nos traz por causa também da ressurreição. Padre, então não terminou na cruz. Temos ainda um outro episódio, que é a ressurreição. Exatamente. A ressurreição de Cristo prova, então, a vitória sobre a morte na cruz. Exatamente. Prova a vitória de Jesus sobre a cruz, mais do que para ele, para os outros, não é? E quando há pouco referia que os apóstolos estavam reunidos com medo das autoridades, porque Jesus tinha aquele que era o grande mentor de Pedro, de João, de Tiago, que eram os discípulos, os apóstolos que estavam mais junto dele, tinha morrido, não é? E por isso toda aquela esperança, como falávamos há pouco, da mudança que Jesus podia causar, mais politicamente, que era essa a sua concepção, foi-se, não é? Desculpem o calão, mas acabou. Jesus morreu. Então agora estamos com medo, porque agora somos perseguidos, porque se aconteceu aquilo a Jesus, o que é que nos acontecerá a nós, enquanto discípulos? E Jesus aparece depois da ressurreição e diz, não tenhas medo, a paz esteja convosco. E diz isto por diversas vezes. E diz isso aos discípulos que estão reunidos, diz isso depois também em São Tomé, que é daqueles mais incrédulos, como nós às vezes também somos, queremos ser ver para querer. E Jesus aparece e diz, mostra as chagas, mostra-os onde tinham estado os cravos. E por isso que Jesus demonstra a Tomé, demonstra aos discípulos, demonstra a cada um de nós que a cruz não é um fim em si mesmo, não é um beco sem saída. Mesmo aos discípulos de Emaús, quando faz aquela aparição, quando eles iam embora tristes, porque Jesus também tinha morrido, e Jesus explica as Escrituras, não é? E que eles reconhecem ao partir do pão que Jesus esteve ali com eles. E por isso, de facto, a ressurreição é uma vitória, a ressurreição a vida não se perde, não acaba, transforma-se, a maneira como nós compreendemos, e Jesus vem-nos abrir essa vitória, essa porta. Padre, estamos falando do mistério da humanidade de Cristo, mas também é um mistério que se insere na humanidade dos discípulos que ali estavam com ele, que de repente o veem na cruz, naquela derrota e depois na ressurreição. A ressurreição, de certa forma, transformou também a relação de Jesus com os seus discípulos. Exatamente. É um outro momento da história da revelação. A começar pelos discípulos, não foi assim? Sim. Eles por terem privado tanto tempo com ele na vida pública, que são aqueles 3 anos que nós sabemos, desde o batismo no Rio Jordão até a sua morte na cruz, são os discípulos que passam muitas coisas com Jesus, rezam muitas vezes, e até Jesus muitas vezes repreende: ainda não compreendeis porque é que vos fiz isto. Jesus aparece primeiro a esses porque foi esses que teve a relação mais íntima durante a vida pública. E claro, com a ressurreição, então, existe um compreender pleno daquilo que ele dizia durante a sua vida pública. Depois a ressurreição ganha outro colorido, ganha outra cor. É um bocadinho como o Antigo Testamento, que não devemos desprezar, nunca isso, como cristãos que somos, cristãos e cristãs, devemos sempre entender. Existe um Antigo Testamento que já falava sobre Jesus e por isso devemos sempre entender o Antigo Testamento à luz do surgimento de Jesus, do nascimento de Jesus. Assim como eles entenderam a vida pública e tudo aquilo que Jesus foi ensinando ao longo da vida pública, dos bem-aventuranças, dos mandamentos, todas as práticas, etc., com a ressurreição ganha outra cor, ganha outra importância, ganha outro vínculo e por isso não é circunstancial, não é acidental aparecer em primeiro lugar aos discípulos. Foram aqueles que privaram mais com ele. Pronto, vamos falar então dessas aparições. Jesus ressuscita e tem algumas aparições um tanto quanto enigmáticas. O que elas representam na história da revelação, essas aparições a alguns discípulos, alguns relatos? Eu sei que os apócrifos também relatam outras. O que elas significam nesse mistério? Era aquilo que dizia, ou seja, a nossa compreensão humana é sempre limitada para compreender tudo aquilo que
que Jesus tinha dito como divino. Até nós, hoje em dia, não é? Se às vezes não nos recordarmos, se não metermos um post-it no computador ou um alarme no telemóvel, às vezes esquecemos daquilo que tínhamos que fazer, e que os discípulos também podiam correr esse risco de, ok, acabou a história, vamos seguir a nossa vida. E o surgimento de Jesus, a aparição de Jesus, como dizia há pouco, quando estão reunidos no cenáculo, quando estão reunidos e Tomé não está e depois aparece quando Tomé está, ou então, como dizem Lucas, temos poucos relatos da aparição de Jesus ressuscitado, mas como em Lucas, aos discípulos de Emaús, que caminha com eles, explica as Escrituras e reparte o pão, ou seja, Jesus é sempre associado nesta dupla missão, que é do ensino, e daí as Escrituras, e ao mesmo tempo da fração do pão. E depois envia-os em missão para testemunharem isto, que é o fundamental. Se há pouco dizia que Belém, onde nasceu, não é acidental, porque é a casa do pão e Jesus é o pão vivo que nos alimenta, então ele também se manifestar aos discípulos na fração do pão e na compreensão das Escrituras, porque isso é o essencial da nossa vida. Se nós podemos assim dizer, na nossa vida cristã, os 2 pés grandes, ou 2 dos pés grandes da nossa espiritualidade, da nossa vivência cristã, é compreender aquilo que ele nos disse e que nos é chegado por meio dos tempos, e depois também alimentarmos dos sacramentos, não só a Eucaristia aqui propriamente dita, da comunhão, mas também do batismo, do casamento, da confissão, da unção dos doentes, todos esses vão alimentando a nossa vida cristã. E Jesus, ao apareceu com esse sentido, que é alimentar esta vida cristã, que foi deixada como semente na vida, no coração dos seus discípulos, e que agora ele quer que cresça, que se multiplique sempre e cada vez mais. Cristo que ressuscita, que aparece para os seus discípulos para confirmar a sua fé, para lembrá-los, né, de toda a revelação, e ele sobe ao céu, a ascensão. O que nos diz a ascensão é também um símbolo daquilo que a gente também crê como certeza de que ele virá, né? Que ele vem na sua glória. Que representa para nós a ascensão? A ascensão pode ter dois significados. Um primeiro, que é aquilo que dizia que Jesus foi, mas da mesma forma que foi, virá, como diz nos relatos evangélicos. E por isso é a parousia, ou seja, quando Jesus vier no fim dos tempos para julgar e salvar aqueles que quiserem aderir a Deus, aqueles que não quiserem, porventura, por decisão própria deles, sendo livres, excluírem essa possibilidade de aderirem a Deus, mas Jesus virá dessa forma para nos visitar, assim como veio no nascimento, virá uma segunda vez. Mas ao mesmo tempo também para nos colocar um bocadinho os olhos para o céu, de nós ambicionarmos, ou pelo menos assim espiritualmente falando, é assim como interpreto, de nós voltarmos o nosso olhar ao céu, não apenas para ver a lua e as estrelas, mas nem que nós vamos fisicamente ascender com o nosso corpo ao céu, não é? Porque os únicos que nós sabemos que ascenderam em corpo, carne, foi Jesus e Nossa Senhora, a Assunção Nossa Senhora aos céus, mas que o nosso destino é esse, é o céu, é a vida com Deus. E por isso há uma frase de Santo Ireneu de Leão, que eu gosto muito, que diz: Deus fez-se homem para que o homem se tornasse Deus. Ou seja, Deus encarnou em Jesus para que nós pudéssemos ter a possibilidade de participar nessa divindade de Jesus. Não é tornarmos-nos deuses, como politeístas, nada disso, mas temos esta centelha divina de ambicionamos o céu, ambicionamos estar com Jesus e de esta ascensão. Claro que não podemos estar sempre a olhar para o céu, como diz os anjos, homens da Galileia, porque estás a olhar para o céu. Não podemos ficar como especados a olhar para o céu, temos que intervir. Mas é esse o nosso destino e é essa a nossa missão. Esse é o nosso destino. Que maravilha! Você percebeu que nós fizemos aqui um percurso muito rápido da revelação nas Sagradas Escrituras até a ascensão. Jesus foi ao céu e nos deixou, Padre. Estamos órfãos? Como assim? O mistério continua como? Ou seja, o mistério continua na Igreja e na tradição, também na nossa relação pessoal com Deus, não é? Jesus partiu para o céu, está presente e continua vivo, sacramentalmente falando, não é historicamente, como há pouco falámos. Há que distinguir a historicidade do sacramento, mas Jesus fica presente no meio da sua Igreja, por meio dos seus padres, por meio de todos os batizados, em primeiro lugar, todos os batizados. Porque se são batizados, já são filhos de Deus, são irmãos de Jesus, e por isso, como irmãos, somos responsáveis uns pelos outros. E por isso fica na Eucaristia, fica também na tradição, e Jesus não nos deixa órfãos, por isso mesmo, porque nos manda sempre pessoas, batizados, leigos, ordenados, diáconos, padres, bispos, a Sagrada Escritura, para nós não nos esquecermos de cuidar dessa nossa espiritualidade, da nossa fé, que se alimenta disso.
de certezas e de dúvidas, assim como São Tomé, como dizia há pouco, que também teve dúvidas, e as dúvidas são importantes nesse caminho de discernimento, de aprofundamento da nossa fé, da nossa relação com Jesus. Ele não nos deixa órfãos porque dá-nos estes instrumentos. É um bocadinho como as crianças e os pais, que nós andamos de bicicleta e metemos as rodinhas. Mas, há de momento, tiram-nos as rodinhas e nós temos que fazer-nos à estrada. E é basicamente isso, Jesus tirou as rodinhas para que nós explorássemos, deu-nos as ferramentas. Agora, o passo de descobrir, de explorar estes mistérios, explorar quem é Jesus, a minha relação com Ele, isso depende de mim, porque sou livre e Deus criou-nos livres a todos e por isso, ser livre, caminha, tenta aprofundar a tua relação com Deus, a todos. Padre, a liturgia também nos ajuda a compreender a partir dos seus próprios tempos. Depois da Ascensão, Pentecostes, uma promessa que Jesus havia deixado e que se concretiza. Pentecostes também é esse sinal, continua esse mistério de Cristo que se encarna, nos salva, mas que não nos deixa órfãos. Exatamente. Não temos a presença histórica, mas de alguma outra forma. O Espírito Santo vem chancelar, de certa forma, esse mistério. Exatamente, sim. Tanto que é pelo Espírito Santo que todos os sacramentos acontecem. Seja isto do batismo, não é apenas a água derramada sobre a cabeça, mas é também a invocação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi invocado antes na bênção da água, ou então da transubstanciação das espécies eucarísticas, também é descido o Espírito Santo que desce. Nós próprios falarmos, sermos inspirados, às vezes mais, outras vezes menos, mas sermos inspirados pelo próprio Espírito a falar, a ter aquela palavra de consolo que aquela pessoa precisava, que às vezes nós pensamos, mas como é que eu disse isto? Como é que isto teve tanto impacto? Porque não somos nós, somos apenas instrumentos de Deus. Há uma frase de São Paulo que eu gosto imenso, que diz qualquer coisa do género. Paulo semeou, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. É porque é esta permanência, esta presença do Espírito Santo em nós, como dizia, por meio da tradição, por meio da Igreja e por meio dos sacramentos, que está o Espírito Santo e não pode ser excluído. Nós entramos agora num âmbito muito, também ainda complexo, que é a fé. Eu me recordei do documento do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, que dizia que a fé e a razão são as duas asas que o espírito humano se eleva para contemplar a verdade. Qual o papel da fé, então, nessa compreensão dos mistérios da humanidade de Cristo? Porque nós não vimos, não é? Nós recebemos a tradição, recebemos por meio da ação do Espírito Santo. A fé nos faz entrar, a razão nos leva até que ponto? Eu gosto muito desse texto porque também gosto muito da parte de ciências e mesmo a minha tese de mestrado foi à volta disso, da criação, da fé e ciência. E fui buscar esse documento porque, de facto, tanto São João Paulo II como São Tomás de Aquino dizem que a fé e a razão são os dois remos de um barco. E se nós somos muito só com o remo da fé, somos fideístas e andamos às voltas, somos só com a da razão, somos muito racionais. E tem que haver um justo equilíbrio das duas. E por isso, mesmo na compreensão dos mistérios da humanidade, podemos ser muito piedosos e ainda bem, rezarmos muito, mas isso não chega a ter um quê de razão e aprofundarmos o nosso conhecimento teológico. E por isso, onde é que começa a fé, onde é que acaba a fé? A fé é esta predisposição a darmos o passo de nós precisamos de coisas factuais, mas claro que com Deus não é tudo factual, mas precisamos dessa factualidade, que Jesus existiu, de que Jesus encarnou, que de facto o corpo de Jesus ascendeu e até hoje não foi encontrado nenhum corpo de Jesus. E se um dia aparecer, então a nossa fé está muito abalada, mas não foi encontrado. E isto é factual. Jesus existiu, mas a minha fé é de que Ele é o meu Salvador, de que a minha vida com Ele, eu relacionar-me com Ele, essa é sempre a predisposição da fé, este dar o passo. A coisa mais corriqueira do nosso dia é, quando nós damos um passo, há um quem diz certeza, não é? Porque onde estamos firmes é quando estamos as duas pernas, os dois pés assentes na terra. Quando damos um passo, há um bocadinho de incerteza. Claro que não caímos normalmente. Damos o passo sem pensar. E a fé é isto, é a nossa relação com Deus, é este acreditar, é este ousar, é este ter coragem de aqui é bom onde eu estou, é verdade, isto conheço de Jesus é bom, mas ele não é tudo. E por isso dou o passo. Santo Agostinho até dizia, a dado momento nas confissões, julgo eu, que achas que já conheces Deus, tem cuidado que Deus não é só isso. Achas que já conheces a Igreja, tem cuidado que a Igreja não é só isso. De facto, nós não podemos ter os dois pés estagnados, não podemos ter os dois pés presos, não, temos que nos levantar e andar. E por isso a fé é isso, essa disposição, essa coragem, essa confiança de ir mais à frente, de aprofundar a minha relação com Jesus, que é alguém que eu não vejo historicamente, mas que acredito que está presente na Eucaristia, que está presente na tradição, que está presente nos irmãos, e por isso faz toda a diferença, e por isso tem que ter esta ousadia, esta coragem de ir em frente.
Padre, a fé. Como as pessoas podem alimentar essa fé? Como é a importância da reflexão, do estudo? Porque muitas vezes pensamos que é uma tarefa só dos padres, mas a fé é alimentada também através da reflexão. Exatamente. Qual é o papel do leigo nosso, do cristão comum, para essa fé ser alimentada? Qual é o nosso dever? Sim, eu acho que às vezes as pessoas têm medo de ter dúvidas de fé, pôr em questionamento de Deus, e não faz mal, porque eu costumo dizer lá nas paróquias que o que eu tenho medo é que seja uma Maria vai com as outras, sem nenhum desprimor para as Marias, mas é uma expressão popular, era a questão de eu acredito porque os outros acreditam. Não, tenho 2 dedos de testa, tenho a minha razão, tenho a minha maneira de pensar, e por isso questionar como é que Deus se fez presente, questionar como é que Deus se me revela, como é que me relaciono com Ele, ter dúvidas é bom, porque leva-nos a ir ao essencial e aprofundarmos a nossa relação. E podemos fazer e aprofundar isso através da leitura de alguns livros, destes ou de outros, ler a Sagrada Escritura, pelos sacramentos, porque a nossa vida espiritual, como dizia, nem tudo é razão, é preciso aprofundar por conhecimento teológico, pelos livros, estes ou outros, pelo catecismo, mas também é alimentado pela nossa espiritualidade e a nossa vivência da fé. E por isso temos que alimentar a nossa relação com Deus. E são os 2 pressupostos, os 2 pratos da balança de que se vamos muito pelos livros fica desequilibrado, se ficamos só pelas nossas orações também fica desequilibrado. É importante um equilíbrio entre as 2 coisas. Padre, nós falamos sobre essa presença histórica de Jesus. Nós vemos na arte, nos livros, na cultura, que a pessoa de Jesus, seja aqueles que não acreditam num Jesus na revelação, mas um Jesus histórico, está sempre presente, não deixa um Jesus quieto. Que bom, não é? Sim. Que de certa forma falamos de Jesus. Mas por que hoje ainda continua a se falar tanto, mesmo que não seja no âmbito da fé? Porque tivemos tantos nomes, não é? Históricos, grandes nomes de batalhas e tantas outras coisas, mas nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Um galileu que morre na cruz, e dizem ter notícia da ressurreição, dizem ter notícia da ascensão, mas nesse âmbito histórico, porque ainda ele entra na história, porque ainda há tanto que se fala de Cristo, mesmo que seja nesse contexto histórico. Sim, acho que este contexto histórico não pode ser desprezado porque, pelo menos no mundo ocidental, está muito presente porque, a dado momento, no século IV, começa a ser a língua oficial, a religião oficial do Império, e isso marca muito a cultura ocidental. Claro que são os outros pontos do globo, não tanto. E isso vai estando presente. E acho que hoje em dia vai estando presente por essas questões históricas, de heranças, de que Jesus, da Igreja, de uma presença de uma Igreja mais dominante, em que toda a gente vai à Igreja, se calhar hoje em dia mais em crise, mas se calhar a crise é boa, como dizia há pouco, as dúvidas fazem-nos bem para irmos ao essencial, e para nós, quanto Igreja, irmos ao essencial e sermos um testemunho de facto de fé, de sacramentos, de aprofundamento, etc. Mas ao mesmo tempo Jesus continua presente na nossa fala, na nossa história, seja crentes e não crentes, porque acho que acredito que hoje em dia não é que tenha acabado a fé em Jesus, não é que as pessoas não acreditem em Jesus, claro, não acreditam na instituição Igreja, existe alguma dificuldade em acreditar nesta instituição, mas continuam a acreditar que Jesus existiu, que Jesus dá-lhes um horizonte novo, e acho que é isso que está patente, é que nós precisamos de algo, quer queiramos, quer não, de pensar como é que será o depois. Como é que será depois da minha vida terrena, que tem um limite, e todos nós sabemos que somos finitos, o que é que vem depois? Pascal até tinha a questão da aposta, não é? Se Deus existe, ou Deus não existe, se eu acredito ou não acredito. E fazendo o diagrama de Venn, ou seja, Deus existe, Deus não existe, eu acredito ou não acredito, era muito melhor eu acreditar. Claro que nós não vamos só por apostas, mas as pessoas acreditam no sagrado, acreditam no divino, acreditam em Jesus, pelos seus mandamentos, pelos seus ensinamentos, porque a Bíblia, quer queiramos, quer não, é o livro mais vendido em todo o mundo, mais difundido, e Jesus continua presente dessa maneira. E acho que as questões históricas é por isso. Pela questão da Europa, e também onde nós estamos, e continua presente. Também fomos muito impulsionadores dos descobrimentos, historicamente falando, ou dos achamentos, e por isso levámos a religião que era aquela que imperava na altura, nestes países, e vai estando presente. Claro, com as dúvidas normais que acontecem, e às vezes mais ou menos presente consoante a realidade cultural. Quero retornar um pouquinho nessa linha histórica, voltando à ressurreição.
qual é o impacto da ressurreição na nossa certeza da vida eterna? Que nos revelou Cristo na sua ressurreição. Como o senhor falava há pouco, nós devemos olhar para o céu, né? Uhum. É essa a nossa esperança. A ressurreição nos aponta para essa verdade? Sim, ou seja, aponta-nos enquanto Jesus e também apontará tanto mais quanto mais for a nossa fé em Jesus, não é? Isso dar-nos á tantas mais certezas quanto mais for a nossa certeza, o nosso amor, a nossa relação com Jesus. Mas a ressurreição aponta-nos isso mesmo, que, como dizia há pouco, não é um beco sem saída, como nós às vezes nas estradas são becos sem saídas, não são. Vem-nos abrir uma nova estrada e por isso vem-nos dar uma nova esperança. E acho que todos nós temos este desejo da eterna imortalidade, ou da eterna juventude, não é? Existe agora um autor que faz parte da congregação Doutrina da Fé, salvo erro, que é Amadeu, não sei o apelido, mas que tem falado muito isto, neste elixir da juventude, que toda a gente quer ser jovem, quer perpetuar essa juventude, quer perpetuar esta existência, e por isso a ressurreição perpetua essa existência com uma esperança nova, não é? Claro que não vai ser da mesma forma, claro que não vai ser da mesma maneira, não vai ser com a mesma pele esticada, tudo mais, nada disso, mas dá-nos essa esperança de que nós acreditamos em Jesus, Ele existiu, e claro que isso então abre-nos uma nova porta para uma vida que não acaba. Bom, nós estamos assim quase chegando ao finalzinho do programa, mas nós não podemos terminá-lo sem ela. Sobre Maria, falar sobre Maria, que teve um papel importante nesse mistério da encarnação de Cristo. Qual o papel de Maria, então, nesse mistério da humanidade de Cristo? Bem resumidamente, sim, né? Vou tentar ser breve. Acho que, acima de tudo, Nossa Senhora aparece como o coração disponível, aquela que esteve disponível para escutar o anjo, para acolher e fazer serve o fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Acho que essa é a maior importância. Maria, teve este coração disponível. Claro que há sempre ter as coisas no seu devido lugar, ter alguma pedra de toque e de alguma confusão entre protestantes e cristãos latinos, que é a questão de Maria, o papel que ela tem. Ela é mediadeira, não é? Ela media a nossa relação com Jesus, mas o nosso Salvador é Jesus. E por isso o papel de Maria é encaminhar-nos para o seu Filho. Até se nós formos àquela passagem das bodas de Caná, o que é que ela diz? Fazei tudo o que ele vos disser, aponta para o Filho. E por isso o papel de Nossa Senhora no mistério da encarnação é do acolhimento, da recepção, do estar disponível, mas ao mesmo tempo também do apontar para Jesus. E por isso é aquilo que Nossa Senhora nos mostrou a nós como mãe e a nós como cristãos e cristãs. O nosso papel enquanto cristãos não é apontar eu, Padre Fábio, mas Jesus. Eu estou aqui porque Jesus me chama e quero apresentar o que Jesus nos quer dizer a mim e a todos os outros que estão lá fora, que estão aí em casa, que querem chegar a todos os corações. E por isso acho que o mais importante é isso. Nossa Senhora como aquela que nos conduz a Deus, que nos conduz a Jesus, e essa também é a nossa missão. É a missão da Canção Nova, conduzir para Deus, apoiados por Nossa Senhora, que é a nossa mestra. Padre, muitíssimo obrigado. Ora, essa, eu que agradeço. Ufa, conseguimos. Quer dizer, o senhor conseguiu, né? Que eu estou aqui só perguntando. Espero que sim, espero que Muito sim. obrigada. Ora, essa. Lembrando que esse conteúdo está também disponível no nosso YouTube, no canal da Canção Nova no YouTube Portugal, Manhã Viva, você pode procurar e divulgue, né? Porque também é evangelização, é levar as pessoas a esse conhecimento de quem é Jesus, né? E que isso possa reforçar a nossa fé. Padre Fábio, muitíssimo obrigado. Obrigado. Que o senhor possa voltar aqui à nossa sala de estar. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigada a você que esteve conosco, muito obrigada mesmo. E olha, continue acompanhando a nossa programação e continue acompanhando o programa Manhã Viva. Adeus. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.